essa questão, por exemplo, é uma questão muito recente, uma questão de 2017, que foi aplicada na Universidade Federal do Mato Grosso para o cargo de técnico de necrópsia. Então, eu já vi essa questão de mecanismo respiratório cair de diversas vezes. Você tem que ter a malandragem de entender o que é que está sendo perguntado, para que você não caia na suposta pegadinha da banca. É isso que a gente tem que ver, é isso que eu quero que vocês observem, tá? Vamos para a questão? Bom, essa questão sobre respiração, sobre mecanismo respiratório, sobre músculos que atuam na expiração e inspiração, é uma questão bem manjada, né? É uma questão bem manjada. Vamos entender como que essa questão foi abordada. No processo de respiração, para que a ventilação ocorra de forma adequada, a ação dos músculos esqueléticos é essencial, tanto na inspiração quanto na expiração normal. Nós não estamos falando de uma expiração, por exemplo, forçada. Nós estamos falando dos movimentos respiratórios normais. Então, pede para a gente assinalar a alternativa que apresenta os músculos e a sua respectiva atuação. Então, eu tenho aqui a ação de músculos, tá? E a atuação deles, se é no movimento de saída de ar dos pulmões, ou a entrada de ar nos pulmões, ou seja, a atuação na expiração ou na inspiração. A primeira coisa que eu quero alertar, se a própria questão está dizendo inspiração e expiração normal, a primeira coisa que eu faço já é remover as alternativas que tem músculo abdominal. O músculo abdominal, ele é importante, sim, uma expiração forçada. Na expiração normal, não. Então, a gente vai levar em consideração quem? O principal músculo respiratório, que é o músculo diafragma. Então, tanto a alternativa A, B e E são possíveis respostas para essa questão. E aí eu trago para vocês os principais músculos respiratórios, que são o diafragma e os intercostais. Só que na inspiração, o diafragma tem o seu papel importante devido à sua contração e o seu movimento de descida. Por quê? Porque dessa forma ele vai aumentar o diâmetro do tórax, fazer com que a pressão se torne menor e colaborar para que o ar entre nos seus pulmões. E o diafragma ele vai ser importante também para a expiração. Porque quando ele relaxa, ou seja, movimento oposto do que eu disse anteriormente, ele sobe, ele diminui o diâmetro do tórax e aumenta a pressão, fazendo com que o ar saia. Então a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. O ar se movimenta por diferença de pressão. Se a pressão estiver igual no tórax e na atmosfera, o ar não se movimenta. Ele só vai se movimentar se houver diferença de pressão. Havendo diferença de pressão, ele se movimenta. Pensa só, eu tenho um pneu de um carro, de uma bicicleta, que está cheio de ar ali dentro. Eu fui ali no borracheiro, coloquei 32 libras de ar no pneu do carro. Como é que está a pressão ali dentro? Está muito alta, né? Pois é, está muito alta. Se eu passar
num prego com esse pneu, o que vai acontecer? Imediatamente, o ar que está ali dentro, que está com uma grande pressão, vai para fora. O ar vai sair. Por quê? Ele vai de onde tem uma maior pressão para onde tem uma menor pressão. E o pneu vai esvaziar. Certo? Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, porque é dessa forma que acontece no nosso sistema respiratório. Outra coisa, os músculos que ficam entre as costelas. E eu tenho a disposição oblíqua dessa musculatura, uma musculatura que fica mais voltada para fora, que são os intercostais externos, e uma musculatura que fica mais voltada para dentro, que são os intercostais internos. Os externos têm um papel muito importante na inspiração, ex, in, e os internos têm um papel muito importante na expiração, in, ex. Então, sabendo disso, a gente já quase que mata a questão, mas a gente precisa ainda entender o mecanismo respiratório. Se a gente entender o mecanismo respiratório, qualquer questão dessa se torna fácil. Vejam bem, na inspiração, olha o que está acontecendo. O diafragma está se contraindo, está vendo, em forma de cúpula, separando o tórax do abdômen, ele está descendo. Eu tenho uma expansão do tórax, com isso a minha pressão fica menor e o ar entra. Na expiração, eu tenho um relaxamento do diafragma. Enquanto na inspiração ele estava descendo, na expiração ele está subindo. O relaxamento do diafragma faz uma contração torácica. O diâmetro do tórax diminui. O que acontece com a pressão? Aumenta. O que acontece com o ar? O ar sai. Eu tenho uma expiração. Olhando para essa outra imagem aqui, a mesma coisa. Veja o tamanho do volume pulmonar. Na expiração e na inspiração. Na inspiração, o ar está entrando. Na expiração, o ar está saindo. Vejam bem, na inspiração, o diafragma está descendo, ele está contraindo. Na expiração, o diafragma está subindo, ele está relaxando. E por último, essa imagem aqui nos ajuda a entender perfeitamente. Vejam só, pressão atmosférica 760 milímetros de mercúrio, pressão alveolar 760 milímetros de mercúrio. O que acontece com o ar? Nada. Por quê? Porque a pressão está idêntica. Agora, se o diafragma contrai, a pressão começa a diminuir. Vejam que agora a pressão ela está menor nos alvéolos, no tórax, 758. E a pressão atmosférica não vai mudar. Então, o que acontece com o ar? O ar vai entrar. E na inspiração? O diafragma relaxando. A pressão interna, ela está aumentando. 762. Ficou maior do que a pressão atmosférica. O que vai acontecer com o ar? Ele vai sair. Vai acontecer a expiração. Então, para responder essa questão, fica muito simples. Né? Na inspiração, o músculo intercostal externo atua. E o diafragma também atua. Então, a resposta certa para essa questão é a alternativa B. Por que a alternativa A está errada? Porque está dizendo na alternativa A que o intercostal externo tem papel muito importante na expiração. E o externo, ele é importante, ele é fundamental na inspiração. Está errada. E a alternativa é o mesmo erro da alternativa A, só que agora na inspiração. Está dizendo que o intercostal interno atua na inspiração, o que está errado. Então, quem foi de B acertou para essa questão.